Sejam bem-vindos ao nosso podcast 34, já estamos no 34, Propostas e Respostas de Deus. E hoje nós vamos para o momento final do nosso passeio pelo deserto. Maravilha. Nosso deserto termina hoje. Quer dizer, não termina hoje, mas termina hoje a parte sobre o deserto. E tomara que seja em grande estilo, né? Essas informações para que nós possamos nos familiarizar, né, com esse cenário que é onde se passa quase tudo nas Escrituras e tudo, né, nessa fase do Antigo Testamento. Então, quando os autores, quando o salmista, quando os profetas, né, Moisés aponta algo no cenário, faz uma ilustração, normalmente a gente nem sabe o que é. Então a gente está passando esse tempo aqui para ficar mais familiar, né, com isso aí. E temos 3 ilustrações hoje. Então, quando nós imaginamos o deserto, né, pela primeira vez, o que vem à sua mente? Muita areia. Muita areia. Muito quente de dia, muito seco. Umas dunas bonitas. É. Um camelinho ao fundo. Isso. Um céu azul. Um céu azul. Por aí, né? E a gente imagina essa visão desimpedida, né, por quilômetros, né, só de dunas para cá e para lá, um negócio assim, meio primeiro Guerra nas Estrelas, né, no episódio 1, né, aquele negócio assim infinito, ou o Egito com os camelinhos. Mas na Bíblia você tem três desertos, né? Você tem o Negev, tem o Parã e tem o Sin. Eles são diferentes entre eles, e nenhum deles tem aquelas dunas e aquelas areias infinitas todas que a gente normalmente tem na cabeça. O que todos eles têm em comum são os wadis. Eles têm muitos wadis. O que é o wadi? O wadi é um caminho que pode ser parecido com o cânion, normalmente que ele é formado pelas águas das chuvas. Sabia que água da chuva no deserto forma o wadi? É mesmo? Chuva no deserto? Pergunta aí, chuva no deserto? Chuva no deserto? Pois é, chuva no deserto. Nesses desertos... Como assim? Chove no deserto? Chove, nesse deserto lá perto de Israel, chove, se tudo der certo, né, umas 2 meses por ano, pode haver chuvas intensas. Quase igual a Brasília. Quase, Brasília é um pouquinho mais, né? Por isso que Brasília é perto, né? Às vezes fica tudo marrom também, igual lá. Então chove um pouquinho, e essas chuvas, quando chove forte, né, nesses meses, elas vão escorrendo, né, elas escorrem em direção ao sul e a leste, né, em direção ao Mar Morto, e nessa escorrência toda da chuva, elas vão se juntando. Escorrência foi ótimo. Se juntando, até que elas vão formando um caminho, né? Chove lá nas montanhas, no relevo todo, vai formando esse caminho até desembocar lá no Mar Morto. E esse caminho, imagina aos séculos, milênios, esse caminho sendo formado, vai formando esses cânions, né? E esses cânions que são os wadis. A gente pensa, mas não são aqueles vales. Pô, se você tem planta, aquele negócio verdejante, você até tem aqueles vales. No deserto, que é rocha e areia, você forma cânion mesmo, né? São esses cânions. Então é assim que os wadis são criados, né? O que é o wadi? Eu quero ver como é que é no Google Imagens. W-A-D-I, né? Esse é o wadi. S. No plural tem o S. Então, e nesses wadis, quando você está caminhando pelo deserto, eles formam caminhos naturais, né? Passa água, também é um caminho, ao contrário das pedras, que dá para caminhar, dá para andar. Só que como é um cânion, e esse cânion é cheio de curvas, é muito fácil você ficar perdido, né? É muito fácil perder. Até quando você está com um guia, você pode ter a impressão que está perdido. Você não consegue ver 50 metros à frente, 20, 30 metros, porque tem curva para cá, curva para lá. Está cercado de paredes de pedra por todos os lados, quando você está no meio desses cânions, né? Então, você está cercado por deserto, por pedras, dentro desses wadis, e você não sabe para que direção mais você está apontando. Não é? Então, a gente falou sobre o pastor, né? O pastor lidera com o quê? Com a sua voz. Com a voz, né? Porque
Por isso é tão importante seguir a voz. Você não sabe, por conta própria, você não sabe para onde você está indo, né? Então você segue a voz e você ganha segurança, né? Segue a voz do pastor, da liderança ali no deserto. Então, sem saber o que está adiante, sem saber o que está na próxima curva, você espera o que Deus tem para você. Pode ser uma giesta, né, uma sombra, pode ser mais pedra, pode ser um caminho, pode ser uma fruta, pode ser alguma coisa, né, que aparece ali na frente, dependendo da árvore, né, que é uma árvore que dê alimento. Mas você não sabe o que vai aparecer a partir da próxima curva. E isso é o ensino do deserto. Você tem o suficiente para agora, né? E aí você precisa realmente confiar no seu pastor, que ele vai cuidar de você da melhor forma possível, se você for uma ovelha num bode. Para nós, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, é de uma agonia sem tamanho, porque a gente gosta de ter controle, né, das coisas. Você lembra, querido, né, meses atrás, né, você ia pegar uma medicação no SUS, não é? E você teve a oportunidade de pegar uma medicação extra, né, e você não quis, e eu queria que você pegasse, e você não queria pegar, porque é uma medicação cara e outra pessoa podia precisar, e você achava que 6 meses de folga são suficientes, certo? E eu achava, pô, mas 6 meses de folga, quando você pode ter 9 meses de folga? Sem necessidade de controle, né? Eu tenho necessidade enorme de controle. Patrícia, você é muito controlador. Patrícia tem um apetite ao risco, um negócio de viver de forma arriscada, né, perto do perigo. 6 meses de folga para ela é suficiente. Uma confiança. Confiança. Não é apetite ao risco, não, é confiança. Você está no deserto, 6 meses. É porque, na verdade, a maioria pega o remédio para o próprio mês, né? A gente foi administrando, tem uma sobra. 6 meses é bastante sobra, mas eu gosto de tanta coisa que eu queria demais ainda, né? Oxe. No final, a Patrícia pegou, não buscou esse negócio extra. Vamos lá. Então, essa é a primeira ilustração, é o Wad. A segunda ilustração é o Manheim. Sabe o que é o Manheim? Pois é, vamos falar aqui do exemplo do Manheim, que é o Engedi. Já ouviu falar no Engedi, né? Engedi, quer dizer, sei lá se você já ouviu falar, né? Mas a gente já teve em Israel, a gente ouve falar disso. É uma fonte famosa lá, chamada Fonte do Cabrito, né? Tem um parque nacional lá. Eu não fui nesse parque nacional, talvez da próxima vez. Fica no meio do Negev, né? Do deserto Negev, lá em Israel. E esse Engedi, você pode procurar aí também no Google Imagens, né? E-I-N de navio, espaço, G-E-D de dado I, Engedi. Ele é uma fonte no meio do deserto, tipo um oásis no meio do nada, né? Uma fonte de água, uma nascente de água no meio do nada. Então, você imagina, você está caminhando pelo Wadi por quilômetros e quilômetros, aquele calor de 40 graus, sem nada diante de seus olhos, só pedra, pó, areia, e do nada você encontra um oásis de vida em volta de uma fonte, né? Então, você tem algumas dessas fontes no meio do deserto. O Engedi é uma fonte famosa, dá para visitar, né? De água limpa, né? A água sai da fonte, né? E se forma ali aquela fonte. A gente visitou na fonte do Rio Jordão, lembra? Lá em cima, umas montanhas, né? Você vê as fontes assim, no meio do nada, e aí escorrendo. Então, isso não é um Manheim, né? Dessas fontes no meio do deserto, mas é uma fonte lá. Dá para ter uma ideia de onde brota a água. Então, sobre esse espírito, vamos lá em Salmo 63, querida, na sua voz aqui, que sempre colore o nosso podcast. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Um salmo famoso de Davi, né? Salmo 63, e a Bíblia, né, a tradição diz que ele fez esse salmo quando estava no deserto de Judá. E quando você está lá, você fica com sede, né? Você fica com sede. Então, Davi está compondo um salmo aqui, e quando você, não sei quem aqui já compôs poesia, né? Você, querida, porque eu sou compositor aqui, compôs poesia. Quando você compõe,
você compõe com o que está no seu coração, o que está na sua cabeça, com as coisas que você pensa, não é? E adivinha no que Davi estava pensando quando ele fala: minha alma tem sede. Acho que ele estava pensando em água. Estava pensando em água, porque estava no deserto de Judá, não é? Então, e ele fala: minha alma tem sede de ti. Imagina o tamanho da sede no deserto. A gente em Brasília, aqui é seco. Quando eu vim do Rio de Janeiro para Brasília, uma coisa que me chamou a atenção é que o povo andava com garrafinha Pô, deu sede, dá licença. d'água. O povo andava com... Você lembra disso? Você reparava isso? O povo andava com garrafinha em Brasília d'água na rua. E eu achava aquilo estranho. Na primeira semana, porque na segunda eu andava com a garrafinha de água na rua também. Porque dá sede quando é seco, né? Fica sede. E Davi aqui estava com isso. E ele coloca isso no Salmo. Ó Deus, tu és meu Deus, te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, como todo meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e Sem água. sem água, né? Que era ali a realidade que ele estava vivendo, Salmo 63. Então, essa era terra ressequida, né? Ele estava morto de sede. E não estou falando, evidentemente, você nasceu no Rio de Janeiro, né? Cresceu no Rio de Janeiro. Quando você pensa em água viva, querido, o que você pensa? Eu penso nas praias. Você pensa nas praias. Você pensa o que tem na praia? Água viva? Não tinha muita água viva lá. Não tinha muita água viva na região oceânica? Tinha água viva pra caramba. Mas não é essa água viva, evidentemente, que se vê no Antigo Testamento, né? Não é esse bichinho. Então fica mais fácil imaginar por que Deus era comparado com um En-Ged, né? Com essa fonte de água. Fonte de águas correntes, fonte de águas vivas. Você estava no deserto, seco, sem água, com uma sede tremenda, e aí você encontra essa fonte. E essa fonte traz o que para você? Alívio. Né? Alívio, né? E se você estiver perto de desfalecer, né, ela traz salvação, né? Literalmente. Você está no deserto, ela traz alívio e traz salvação. Mas não é. Já aprendemos que quando tem uma imagem dessa, a gente não está falando só de Deus, certo? Lembra quando a gente falou da gesta, do Roten, né, do arbusto Roten retama, né, que dá sombra, que aprendemos com a acácia lá em Salmo 1, né, nós vemos que os autores da Bíblia, quando falam desse alívio, eles têm uma outra lição. Né? Não é só Deus que é a nossa sombra, mas que nos provê sombra, mas nós também somos chamados a fornecer sombra para as outras pessoas. Será que isso se aplica ao En-Ged, essa fonte? Com certeza. Dá uma olhadinha lá em Jeremias 2:23, será mesmo? 2:13. 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Olha a ilustração que a gente se dá conta aqui. Eu já li isso algumas vezes, né? E agora ganha outra vida. Meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Eu, que sou a fonte de água viva, no meio do deserto, né? Onde eles estão, onde eles passam o tempo todo. E cavaram para eles as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas. Você imagina, você troca... Uma coisa é água viva, né? Que sai da fonte, fresca, limpa, corrente, né? Outra coisa é água que fica guardada na cisterna, que é basicamente água parada. Água parada. Porque no deserto ia ser difícil, mas se fosse no Brasil, ia ser um foco de quê? Dengue. Obviamente, né? Obviamente. Então, lá no deserto, os caras que, em vez, eles se abandonaram a fonte de água viva para construir um foco de dengue, né? Lá construíram cisternas. E pior, nem isso fizeram direito, porque as cisternas o quê? Rachadas, que nem retém água. Que nem retém água, né? Então, Deus está falando que ele representa água viva, mas o povo construiu cisterna rachada. Tipo, você não olha para uma cisterna e pensa que água deliciosa, né? A água está morna, meio parada, né? Tá bom que ela dá o que você precisa para viver, que foi o que o povo construiu. Tá bom, dá para viver, mas muito diferente da água fresca que sai da fonte, que é o que Deus representa. Então, a escritura, olha a imagem de Jeremias, né? Eu estou aqui, mas o meu povo foi atrás de fazer cisterna e nem isso fizeram direito.
Uhum. Né? A ilustração de Jeremias comunica isso. Imagina o... Dá para você sentir aqui, né, o peso. Mas aí no 32, 1 e 2, o que diz? Isaías, né? Isso. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Familiar essa escritura, né? A gente falou dessa escritura quando falou da sombra, né? Que ele diz que cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha. A gente falou da sombra, cada homem, cada comandante, não é? Cada governante do rei, né? Estou falando aqui dos sacerdotes, nos quais nós somos também chamados a ser. Então, além de sombra, ele diz que a gente precisa ser o quê? Como corrente de água. Corrente de água em terra seca. Não cisterna rachada, mas corrente de água. Então, que responsabilidade. responsa... E privilégio, né, na verdade. Com as nossas imperfeições. Exato. Então, Deus, ele provê a fonte de água, e o sacerdócio é isso também, né? Representar Deus para o povo. Então, ele espera que os seus também sejam fontes, sejam águas correntes para quem está nos seus desertos, né? Nos desertos das suas vidas. Isaías 58, 9 a 12. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. E o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, olha aí, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha você aí. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Olha só o chamado, né? Deus diz: ok, você virá a mim, terá alívio e renovará suas energias, mas ao mesmo tempo você será uma fonte onde as águas nunca faltam, né? Então, o primeiro passo, Deus tenta nos ensinar a confiar na provisão dele, né? Ele é o Engedi. Então eu vou ao deserto, né? Eu aprendo que embora tenha necessidades, embora tenha sede, embora a terra seja rachada e ressequida, o Senhor provê sombra, alimento, águas correntes e proteção. E qual é o segundo passo? Eu também aprendo a olhar em volta, ver essas necessidades, os desertos dos outros e prover também sombra, alimento, proteção. Amém. E ser uma fonte de águas correntes. E afinal, a gente falou de água viva, né, que não é aquele bichinho que tem na praia que queima você, é essa água viva do deserto. E de acordo com o pensamento judeu, né, a água viva é a água que vem de Deus. E ela pode vir de duas formas. Ou ela vem do chão, como um enged, como uma fonte, uma enraim, ou do céu, em forma de quê? Chuva. Chuva, né? Vem do céu em forma de chuva. Essas são as duas formas que vêm de Deus. Se você coloca numa cisterna, já não é mais água viva. Se você coloca num balde, já não é mais água viva, porque a sua força participou ali, né? Então tem a sua força ali, já não é água viva. Ela tem que vir da terra ou vir do céu. E uma data em que isso é mencionado, né, é o festival de Sukkot. Se quiser mais informações, o Wikipedia está cheio aí para nos socorrer, né? S-U, C de casa, O-T de tatu. Sukkot. É uma celebração lá de 8 dias, também conhecida como a Festa dos Tabernáculos ou a Festa das Cabanas. Ou também, como ela é celebrada aí no outono, né? Época da colheita, também pode ser festa aí da colheita, né? Quase todos os povos têm a festa da colheita, os judeus têm a deles também. Nessa data, né, o templo ficava cheio, né? Até hoje ela é celebrada. Esse ano vai ser no dia 20 de setembro, sabia? É mesmo? 20 de setembro. Descobri hoje quando estava me preparando para fazer esse podcast. Então,
20 a 27 de setembro esse ano. Então o templo fica cheio, você tem sacrifícios, né, todos os dias, e no último dia desse período você tem a cerimônia da água, né? E a gente vê no Evangelho de João que Jesus aparece nesse último dia. E agora a gente pode entender o contexto em que isso se passa. Todos estariam juntos lá para esse momento, né? Tinha lá o lulav, folha de lulav, né? Que é um conjunto são os 4 ingredientes, né? Alguma coisa assim. E aí que é um elemento que se monta para essa festa, né? Você botar de novo na Wikipédia lulav, L-U-L-A-V, você vai ter uma ideia do que é isso, né? De como é que se monta isso. Você tem essa folha de tamareira, que é o lulav, você tem um ramo de salgueiro, você tem 2 frutas específicas, uma fruta cítrica e uma outra fruta, e você monta esse arranjo, né, com esses 4 elementos. E aí o sacerdote sai do templo com um jarro, né, que é uma ilustração que ele está trazendo, né, para fazer o ponto dele ali, e todos gritam Hoshaná, né, Deus nos salve, que era o que no texto, né, dessa festa havia dito, registrado lá para eles gritarem mesmo. E eles gritam. E aí eles recitam aqui, né, no Salmo 118, 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploraremos, faze-nos prosperar. Salva-nos, Senhor, né? Roshaná. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus. Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Olha os ramos aí. Então, Roshaná, Roshaná, com os ramos nas mãos, como um clamor, uma oração que diz: o Senhor nos salvou esse ano, a festa da colheita. Né? Então, houve a colheita e eles estão falando: o Senhor nos salvou esse ano, que Ele possa nos salvar também adiante. E também nos dê chuva. E o sacerdote vai até o altar com esse jarro, né, esse símbolo, e ele vira o jarro, mas o jarro está seco e não tem nada dentro dele. E todos sacodem os ramos, né, esses ramos, esse arranjo, né, eles sacodem esse lulav, esse arranjo, né, e vão sacudindo. E são milhares, às vezes dezenas, centenas de milhares, aí, dependendo do tamanho do festival, de ramos sendo sacudidos. E esses ramos sacudidos, não sei se você já sacudiu um ramo de palmeira, né, ali com folhas. Quando você sacode esse ramo, ele faz um som de quê? Faz um Parece chuva, né? Parece chuva, exato. E todos esses ramos juntos ao mesmo tempo parece o som de chuva. E aí o sacerdote desce do altar a esse som, né? E esse som está rolando, ele desce do altar, ele vai até gritando Oxalá, né? O povo gritando, ele vai até o poço, acho que é o poço de Siloé, coloca enche o jarro e ele volta e o povo continua gritando: Deus nos salve, Deus nos livre, Deus nos dê sucesso, né? E ele volta, ele sobe de novo até o altar e agora ele vira novamente o jarro em cima do altar. E dessa vez o jarro tem o quê? Tem água. Tem água, né? Que ele pegou no poço. E a água, quando bate no altar, no braseiro do altar, que tem fogo, que tem brasa, o que acontece? Quando bate a água no altar, o que sai? Fumaça? Fumaça, né? Fumaça. E a fumaça é o símbolo da presença de Deus. Então sobe a fumaça que o sacerdote joga ali naquele braseiro, e aquela fumaça sobe aquilo, e o povo reconhece ali que a fumaça é o símbolo da presença de Deus, como foi no Êxodo. E quando aquilo aparece, o povo todo então celebra, grita, né? E festeja todo mundo junto. Então esse acontece aí no último dia desse festival. Voltando para Jesus, que estava nesse dia, né, onde aconteceu o som de chuva, né, o som de água que cai do céu. Lembra? E a água que cai do céu é água o quê? Água viva, né? Água viva. Né? Então Jesus vai até o templo e está lá em João 7. Agora você lê aqui. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Olha só que ensino. Amém. Olha o momento, né? Que impressionante esse ensino nesse momento. Porque Jesus, nesse momento, onde eles estão falando dessa água viva, estão falando, né, tem o Lulov lá, o arranjo, né, o som, e ele traz esse ensino. Se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Como diz a Escritura, né, como diz lá em Jeremias, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Não é? E a gente lê isso e a gente pensa, pô, eu quero esse rio de água viva, não é? Quando você pensa isso, você não pensa, pô, que legal. Com certeza que eu quero. Eu quero esse rio de água viva. Eu quero. Eu leio essa escritura e penso, que legal. Deve ser muito bom ter acesso a esse rio de água viva. E o que Jesus está falando aqui é que quem é que tem acesso a esse rio de água viva? Todo mundo que crê, né? Quase. O que ele está falando aqui, com certeza, todo mundo que crê tem. Mas quem tem acesso é quem está perto. Quem está perto daquele que crê. Exato. Afinal de contas, aquele que crê é quem bebe dessa... Não, aqui, do seu interior fluirão. Se você crê, não é o que está dizendo aqui. O ensino de Jesus é, se você crê, do seu interior fluirá rio de água viva. Então, bebe desse rio quem está à sua volta. As pessoas que têm o deserto das suas vidas à sua volta, bebe do rio que fluirá de você. Então você não está bebendo do rio, você está provendo, transmitindo a água viva. Não é? A gente lê a Escritura e é assim, como a Patrícia colocou aqui, mesma coisa. A gente pensa, cara, como eu quero, esse rio deve ser muito bom, está perto do rio. Mas o ensino de Jesus é, você vai prover essa fonte. Você vai ser o engede dessa fonte para as pessoas à sua volta. Né? Quem crê em mim será esse engede, como ele é. Né? Então vai fluir dele. Né? Então, embora a gente conheça essa passagem, é normal a gente não prestar atenção, né, do que ele está falando aqui de verdade, de dentro de quem que sai, é dele, né? É de quem crê, né? É de nós, é de quem ele chama para segui-lo. Né? Então, se você nessa altura já procurou no Google Imagens um Engedi, E-I-N-G-E-D-I, procure aí que você vai ver que legal, no meio do deserto. E como é bonita essa água viva que sai. E esse é o chamado, você é chamado para ser isso para outras pessoas, né? Chamado a ser um engedi. Como é bom ter pessoas assim perto de nós, né? Beber água fresca de alguém que está sendo o engedi do nosso lado, que está sendo essa fonte de água viva do nosso lado. Bom demais, né? E é bom encontrar pessoas assim. Às vezes, em momentos onde a gente está pressionado, né? Tá com aquela agonia da vida, e alguém que fica do nosso lado, deixa a gente processar nossos sentimentos, né, em paz, ter um encorajamento. Às vezes a igreja é um lugar que provê isso, e às vezes a igreja é um lugar que provê julgamento, né, que não é isso. Então, a gente quer ser engedi, tem que prestar atenção, né, em ser esse rio que vai trazer alívio. O engedi tem esse momento, né, onde a pessoa está precisada. Está precisada. Precisa sair do outro lado. O engedi te ajuda a sair do outro lado, às vezes, do ódio. Então, essa é a segunda ilustração. E a terceira, vamos voltar aqui para o ódio, para a terceira, que são as enchentes do ódio. Nathalie, se puder botar o link de uma inundação que eu mandei aí para você, né? No YouTube, na descrição. Seria bem legal, porque aí vai ter aí no episódio, você pode ver aqui uma inundação aí, né, que está no YouTube. Então você tem muitas histórias de problemas com inundações. Afinal de contas, parece estranho, mas a principal causa de morte no deserto não é de sede, não é de inanição, não é de desidratação, é de afogamento. Né? As pessoas morrem por afogamento. Então, você tem notícias, né?
as notícias ficam famosas. Em 2006, um casal fazendo trilha, né? Lá no meio do Odd, pá, foi pego, morreu. Tem muitos. Quando a gente estava lá, no ano passado, teve uma excursão lá, um grupo de pessoas que teve uma chuva e alguns morreram, né? E a gente não pôde visitar um sítio lá que a gente ia por causa disso. Estava fechado porque estava nas buscas. Então, é um negócio bastante sério. Então, o que acontece? Você está lá no Odd, parede de água pelos dois lados, e você ouve um som, eu nunca ouvi, né, mas é o que se diz, parecido com um trem à distância. Quando você ouve esse som, você tem em torno de 40 minutos para sair, 40 segundos para sair dali. E dependendo de onde você está, não vai dar tempo de você ter uma saída do Odd nesses 40 minutos e vai pegar você. Essa parede de água vai vir e vai pegar você. Né? Não é tão diferente de quem faz trilha, né, e chove na nascente e te pega. Só que lá no Odd pode ser muito distante essa chuva e te pegar lá numa trilha lá embaixo. Então imagina essa trilha e lá no fundo do Odd, né, onde passa a água sempre, o que tem no fundo do Odd? Areia, né? Areia, porque a água carrega, né, a areia do resto do deserto e passa por ali e vai deixando ali essa areia. E em volta você tem as pedras, né? Em cima as pedras, as paredes de pedra em volta do Odd. E isso nos traz uma outra ilustração, outro momento Jesus Moment, outro momento Jesus aqui, muito famoso, e que a minha imaginação foi levemente imprecisa. Vamos lá. Mateus 7, 24, 27. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Obrigado. Querida, quando você pensava em areia, o que te vinha à mente? Sabe o que eu pensava quando eu lia isso? Eu pensava numa casa dessas construídas, sabe, na beira da praia. O cara constrói a casa na beira da praia, assim. E um cara constrói numa rocha na beira da praia e o outro constrói aonde? Na areia da onde? Porque quando eu imaginava, eu pensava que ele construía. A imagem que vinha na minha cabeça era na areia da praia. Não, eu penso areia das construções, areia. Você pensa em areia de construção, né? É. Curioso, né? Mas eu nunca passou pela minha cabeça que seria essa areia aqui do fundo do Odd. Né? Então, ele não está falando de areia de construção, nem está falando de areia da praia, evidentemente, né? Mas ele está falando de localização, como qualquer corretor de imóveis sabe, né? Você está falando de casa, vai falar de localização, qualquer corretor sabe. Então, ele está falando aqui da localização, você constrói na areia ou você constrói na rocha. Aonde que fica a areia no Odd? Lá no fundo, então. Né? Lá no fundo, lá embaixo. E quando vem as enchentes, ela passa por onde? Passa por esse lugar. Passa por esse lugar. E a enchente vem forte. Agora, se ele falar rocha, onde fica a rocha? No alto. No alto. Fica no alto. E essa rocha aqui, ela também tem esse significado do hebraico, né? Do alto de um penhasco, né? Uma pedra ali grande, né? Então, vem a enchente, mas a enchente não vem, não bate ali, mas não é a mesma enchente que está lá no fundo do Odd, não é? Então, ele fala, homem sem juízo que construiu a casa na areia. Né? A escritura, Jesus fala, porque claro que você construiu a casa na areia ali, né? Nesse lugar. Não é? E ele fala, o homem sábio que construiu a casa na rocha. Então, é mais do que fundação, mas é localização. Né? Aonde a casa foi construída. Né? Então, o tolo vai construir no fundo do Odd. Quando a chuva vier, não tem como a casa ficar de pé. Mas quem ouve as palavras de Jesus vai construir a casa no lugar certo, né? Na parte mais alta do Odd, onde não tem o mesmo perigo. Né? Então, são ilustrações
que quando você sabe a que Jesus estava se referindo, né? Quando ele viaja na estrada lá de Jerusalém para cá, para lá, né? Para Galiléia, ele passa por caminhos assim, que passam por Odes, algum desses caminhos, né? Então, aquilo é o lugar aonde ele caminha, onde ele anda, ali, onde ele viaja. E aí você tem da onde ele tira as ideias para fazer as ilustrações. A gente que não caminha por esses lugares, A gente pensa no material, a gente pensa na rocha ou na areia mesmo, né? O material propriamente dito, não na ou localização. a pessoa aqui com problemas mentais pensa na praia, né? É. Você vê, nunca pensaria aí. Mas agora nós conhecemos um pouco mais do deserto. Nós somos, quem conhece o deserto é o quê? Desertor. Desertista. Desertista. Nós somos Especialistas em desertadores, né? Especialistas em deserto, e quando nós lemos esses elementos, vamos saber um pouquinho mais do que se trata. Então, com isso, a gente encerra o nosso conteúdo por hoje, né? Tá de bom tamanho, bom tempo no deserto, né? Muito bom. Deu para ficar com sede? Deu. Deu para ficar com sede. Então, muito obrigado pela sua atenção. Um pouquinho mais de discussão será muito bem-vindo. O que você pensava quando você via areia e pedra? Na praia. Você também pensava em praia? Pra mim. Era. Areiazinha, a casa vai desmoronar e tal. Nunca pensei no local. Você nunca imaginou que o Mar da Galileia não tinha tanta areia assim, né? Para ser usado como ilustração. Eu nunca me passou isso pela cabeça. Eu sempre imaginei a areia da praia. Aqui, agora pelo menos meu consolo com o David aqui, que eu não sou o único doido que pensava em areia da praia, né? Quando isso vinha na minha cabeça. David, eu pensava mais na questão da solidez, né? Da fundação? Da fundação. Material da fundação. Fundação na rocha, né? Isso. Eu nunca pensava nunca pensei na localização. Nossa, faz todo sentido isso, né? O imóvel ele é mais caro e a localização é melhor. Então... e se você pensar como as casas eram construídas, assim, era pedra em cima de pedra, não é tanto assim de como é hoje, né? Coloca, estaca, não sei o quê, né? Pedra em cima de pedra, né? A coluna é a parede. Os caras vão selando lá com barro, né? Com areia, e vai montando as casinhas. Ou cava na pedra mesmo, né? Então, esse elemento de fundação de engenharia que a gente tem aqui é mais nosso do que deles. Claro que o templo tinha, né? Mas a casa das famílias era bem mais simples, né? Nessa história aí de fundação da casa, eu sempre, quando eu imaginava a areia da praia, eu imaginava uma dessas rochas que a gente vê, e assim, elas não são grandes o suficiente para ter uma casa em cima. E aí eu nunca entendia. E aí eu pensava assim, eu não vou discutir com Jesus Cristo sobre engenharia, né? Tá tudo certo. Não, realmente faz sentido, tal. Areia, ok, não vou discutir não. Bate a água, pode levar mesmo, pode derrubar. É isso mesmo. A minha cabeça era sempre fundação mesmo, né? Era, como a Patrícia está falando aqui, sempre fundação. Quer dizer, o espírito do ensino é exatamente o mesmo, né? Claro. Mas a ilustração realmente é bem diferente, né? Então ninguém perdeu algum ensino profundo por causa da ilustração nesse caso. Sim. Porque a lição é a mesma, se você pensar em fundação ou pensar na localização, né? Da tolice ou da solidez da fundação. Mas é curioso quando você vê o que estava na cabeça de quem estava ensinando e quem está no ouvido de quem está aprendendo 2.000 anos depois, metade do planeta de distância, né? Do que era aquilo. E a fonte de água viva também me surpreendeu. Nessa fonte de água viva aí, o que eu fiquei pensando foi justamente quando fala sobre fonte. Primeiro, me pegou de surpresa total. Eu já passei por essa escritura algumas vezes, mas sempre quando eu vou lembrar de Jesus Cristo, é Ele que é a fonte, eu só sou receptor mesmo, e a vida é assim. Nunca lembrava de que eu seria fonte também, né?
E pensando nesse negócio de não ser a fonte, isso que você tinha falado sobre a água viva, ser algo que vem de Deus, né? E a partir do momento que você utiliza a sua força para levar essa água para algum lugar, isso deixa de ser água viva. Eu fico me perguntando o quanto eu tenho que ser uma fonte de água viva e isso não é por força própria. E em que momento eu estou utilizando a minha força para poder ir deixando de ser fonte, né? Começando a me tornar uma cisterna, talvez não, né? Até uma cisterna rachada. Olha só. É interessante que uma cisterna rachada pode se parecer com uma fonte, né? Durante um É tempo, até verdade. secar. Mas é muito legal essa escritura, né? Que chama, né? Fala que o pecado é quando a gente deixa de aproveitar a água viva Uhum. da fonte mesmo para construir, ou seja, para fazer da nossa maneira, construir cisternas, construir nossa vida de forma rachada, né? E abandonar a fonte de água viva verdadeira, né? Exato, curioso, porque vem a água da fonte, né, de Deus. Então, em vez deles continuar bebendo da fonte, ele armazena um pedaço dessa água e deixa de receber mais, né? E a cisterna é rachada, ela vai perdendo a água que tem, que é algo que todos nós podemos fazer, né? O que eles fizeram? Eles deixaram de ir à fonte e fizeram cisternas rachadas. Quer dizer, tinha algo que tinha vindo da fonte e ficou lá, mas eles já estavam perdendo aquilo. Já não estava fresco, já não estava bom, né? Talvez ideias que já não se aplicavam ali, porque eles estavam vivendo, a natureza da água já tinha mudado, estavam perdendo porque estava rachado e estavam deixando de ir na fonte ao mesmo tempo, já que naquele caso não só tinha a devocional deles, né, a devoção deles pessoal, como tinha os profetas falando também, né? Tinha a fonte acessível, né, a eles, como tem até hoje, mas eles estavam funcionando como cisternas rachadas. Dá um certo temor, né? Dá um certo temor para mim, pelo menos. Né? Será que em que momento eu posso deixar de ir na fonte e me tornar uma cisterna rachada, vivendo o que já encheu em outras épocas e perdendo água ainda? Que dá trabalho, né? Buscar essa fonte de água viva todo dia, né? Fez lembrar, Daniel, da parábola dos talentos, Uhum. das moedas. O servo que pegou aquelas moedas e enterrou como isso aconteceu. Teoricamente, tem uma relação, né, com o fato de você cavar uma cisterna. Dá muito trabalho cavar uma cisterna, já ajudei meu cisterna, é bem trabalhoso, mas demonstra um certo temor, né, de você ficar sem aquela água, né, quando você quer armazenar. E Deus, né, como você colocou bem, todas as alegorias que ele utiliza é de você confiar de que Deus vai prover na próximo dia, na próxima semana. Então, me lembrou muito isso. Mesma coisa também do maná, né? Que o povo queria colher mais maná do que precisava pro dia e mofou, estragou, né? Como a água da cisterna possivelmente estragou também. Interessante a analogia, eu nem tinha pensado nisso. Né? Interessante. Como a palavra de Deus se renova, né, e ela é viva, aquilo que é vivo precisa se renovar, né? Ter mais, se mexer naquilo, né? Senão vira foco de dengue, né? A gente mesmo se aplica para as águas, né? Por isso que o povo de Israel dá tanto valor para água viva. Imagina esse festival também, né? Quando Jesus resolve falar de água viva no último dia da festa das cabanas, né? Imagina o que o povo devia estar pensando aqui. Estava no coração do povo, todo participava daquilo. O povo todo participava daquilo, da festa das cabanas, né? Ele está no coração deles, eles com os arranjos, né? Com os lulados deles lá, mexendo, fazendo som. Jesus traz esse ensino da água viva e chama né, os seguidores dele, ou quem crer nele, a ser um rio de água viva. Ou
Dá até um arrepio, né? Imaginar o que era esse ensino lá naquele momento, onde aquilo estava no coração de todos, né? Uma ilustração mais precisa, mais perfeita. É isso que você traz, atentar para o momento, né? Eu vejo essa escritura, eu particularmente não entendo o que ele escolheu aquele momento, mas quando você traz toda a figura da festa, do que significava e o momento em que Cristo escolhe para fazer isso, a Bíblia, como você bem disse, ela traz uma nova vida, assim, uma nova roupagem. Assim, caramba, com o impacto que Cristo quis, não sei se ele quis, ele provocou naquele povo, naquele momento. É como Deus usa a cultura, né? Usa o momento. Jesus fez, usando uma palavra moderna, ele surfou. Né? Tinha onda lá e ele surfou na onda para aumentar e ir mais longe, né? No ensino que ele estava colocando, né? Para o povo que estava ali presente ouvindo. E aí a gente aqui não sabe do que se passa, não sabe que festival é esse, nem o que acontece nele. A gente pega o ensino, né? Mas ele não tem o mesmo impacto para nós, por perder as referências do que tinha lá para aquele povo. Mas agora nós, como especialistas em deserto e costumes, né? Desertores modernos, estamos aqui mais aptos para aprender, compreender, internalizar e compartilhar. E sermos rios de água viva. Não é? Afinal de contas, parte do nosso trabalho aqui nesse podcast, ouvindo as propostas e vendo as respostas de Deus, é também prover essa água viva, né, para aqueles que estão perto de nós e querem saber mais sobre as Escrituras e sobre as formas fabulosas que Deus trabalha e Deus ensina. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Hoje, no próximo papo, nós vamos encarar uma questão complexa. Porque, afinal de contas, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida? Várias explicações, né? Será que vem aí, hein? Na próxima semana. Tô curiosa. Você sabe que eu também? A ver. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vamos ver mais uma ilustração aqui. Isaías 58, no 9. Deixa a Patrícia terminar de bocejar aqui. Ô, Nathalie, depois você edita isso aí, tá? Vou editar nada, vou deixar isso aí. Agora vai ser difícil ler. Deixa eu ler que a Patrícia entrou num ciclo de cisterna rachada aqui. Se com renúncia própria você beneficia... De novo, querido. Querido, melhor você, que aí você tá. Isaías 58, 9 a 12. Na voz melodiosa e suave de Patrícia Lobo. Ela não consegue. Desculpa, gente, peraí. Não é só o Vinícius que tá bocejando aqui. A Patrícia também tá com dificuldade. É quando eu fico nervosa, aí eu começo a rir. Então vamos lá. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Então vai lá, Daniel, lê do... Você gritará por socorro. Não, lê do início, que a Nathalie vai tirar toda essa Querida, parte. são 4 versos, a gente consegue ler 4 versos. Lê do início, da Isaías 58, vai lá. Em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Deixando água parada aí, no tempo de pegar um Aedes aegypti, atravessou o Atlântico, não vai atravessar o Mar Vermelho? Você tá falando isso porque o Egipte era ali do lado? Exatamente. Explicante. Ainda mais que o Aedes, né? Ele voa. Não precisa nem abrir.